Para de gastar mais nas suas compras online e instala o Bitec Pague Menos. É uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos. O link está na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, e hoje a gente vai fazer um comparativo que muitos de vocês já estão pedindo e obviamente faz sentido porque são dois celulares que os brasileiros adoram, o Redmi Note 8, que acabou de ser lançado, e o Redmi Note 7, que é o queridinho aí dos brasileiros. Por que esses celulares chamam tanto a atenção, gente? O famoso custo-benefício. A Xiaomi consegue entregar na linha Redmi um ótimo aparelho em termos de hardware, câmera, desempenho, acabamento, com um preço muito bom. E o Redmi Note 8, que acabou de ser lançado, incorpora tudo isso com mais câmeras. Na verdade, duas câmeras a mais, porque a gente tinha duas câmeras aqui no Redmi Note 7 e agora a gente tem 4 no Redmi Note 8, tá legal? Vamos começar aqui olhando os dois em termos de construção. Eles são bem semelhantes. Olhando assim, você quase não vê diferença, a não ser as câmeras, né, que você tem a câmera mais saltada aqui, essas 4 lentes. A gente tem uma leve mudança aqui no sensor de digital do aparelho, a escrita Redmi que veio aqui para o lado, enquanto a gente tem a Redmi aqui no Redmi Note 7, e as cores mudam um pouco. Os dois são o Neptune Blue, mas a gente tem uma coloração diferente aqui no Redmi Note 8. Os dois aparelhos são bonitos, são bem construídos. E antes de continuar o vídeo, só para não esquecer, eu vou deixar o link na descrição dos dois aparelhos, tá bom? Para quem tiver interesse, para já comprar no Brasil sem taxação, sem nada. E também vou deixar o link do Redmi Note 8 Pro, que eu vou trazer um outro comparativo depois com o Redmi Note 8, tá bom? E já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações também. Então, em termos de construção, eles são bem semelhantes. O Redmi Note 8 parece estar um pouquinho mais chapado e o form factor aqui, ó, que é o formato do aparelho, mudou um pouco. Se vocês olharem, olha só, você vê que o Redmi Note 8 ele é um pouquinho menor em tamanho de corpo. Não sei se dá para perceber, é pouca coisa, mas ele mudou um pouquinho sim. Ele está um pouco mais compacto, mas os dois têm uma tela de 6.3 polegadas. Então, 6.3 polegadas aqui e aqui não muda nada em termos de tamanho, mas o corpo do Redmi Note 8 tá um pouquinho mais compacto, eu acho mais confortável na pegada da mão. E se a gente olhar aqui embaixo, o queixo dele, ó, tem escrito Redmi, enquanto no Redmi Note 7 nós não temos. As duas telas são tela IPS Full HD e a gente tem Gorilla Glass 5 de proteção também nos dois. Então já deu para perceber que algumas coisas são bem semelhantes, mas, obviamente, nem tudo é igual. Em termos de hardware, o Redmi Note 8 conta com o Snapdragon 665, enquanto o 7 conta com o Snapdragon 660. Ah, Becker, é uma diferença tão grande assim? Não, na verdade o 665 tem uma duração de bateria melhor, né? O processador dele consome menos bateria. Em termos de processamento você não vai perceber praticamente diferença nenhuma, é quase imperceptível. O clock do 665 é um pouco mais baixo, mas a parte gráfica de GPU dele é um pouco melhor do que o 660, que está aqui no Redmi Note 7. Então assim, se você me perguntar, na hora de comprar o aparelho, se eu for olhar só desempenho para jogos, eu preciso escolher o Note 8? Não necessariamente, você vai perceber pouquíssima diferença. Ah, mas meu foco é mais bateria, eu quero celular um pouquinho mais moderno e tal. O Note 8 realmente vai ser a melhor opção para você, porque sim, é um upgrade, né, em termos de processador, e isso reflete na economia de bateria. Mas para uso de multitarefa no dia a dia, vai rodar de boa os dois, você não vai perceber quase diferença utilizando, né? Olhando aqui os dois aparelhos, ó, eles têm a MIUI 10, os dois aparelhos vão ser atualizados para MIUI 11, a Xiaomi costuma garantir bastante atualização, e é uma interface bem legal, tá? Eu gosto da MIUI, ela tem várias funcionalidades, você pode navegar por gestos também, então nem tem muito o que falar, é uma interface bem conhecida, é exatamente igual. Talvez chegue a MIUI 11 um pouco antes para o Redmi Note 8, que ele é um pouco mais novo, né? Mas o Redmi Note 7 sim deve receber a MIUI. A tela dos dois aparelhos, eu não percebi diferença praticamente em qualidade de imagem. A tela aqui do Redmi Note 8, eu achei que ela é um pouco mais azulada. Vou colocar um vídeo para vocês verem. Olhando aqui as duas telas, é praticamente perceptível a diferença. Eu tenho a impressão que o Redmi Note 8, que é esse aqui, é um pouco mais azulado, tem um tom mais frio, né? E a proporção de tela é exatamente a mesma. Pode parecer que o Redmi Note 7 aqui é um pouco maior, mas é que o corpo dele é um pouquinho mais robusto, né? Mas a tela tem o mesmo tamanho, por isso que eu falei que o Redmi Note 8 fica um pouco mais compacto. Então são duas boas telas, a Xiaomi costuma acertar bem
nesses painéis aqui, é um painel LCD, né, IPS, não é nada OLED nem nada do tipo, mas é basicamente a mesma coisa que a gente tem, pouquíssima diferença. O som deles também não mudou muito, ó. Vou aumentar o do Redmi Note 8 aqui, ó. Deixa eu colocar uma música que fica melhor, né? Então olha só, vou colocar o Redmi Note 8 aqui, ó, vou aumentar o volume no máximo, meu microfone tá aqui, ó, essa distância, tá? É um som bom, tem um volume razoável, e a gente não costuma ver distorção. Não é um som que tem uma espacialidade muito alta, nem nada disso, porque é um falante só, mas é um volume bem razoável, os graves estão bem equilibrados, os agudos e os médios também estão bons, tá? É um som dentro da média, nada demais. Agora eu vou colocar o Redmi Note 8, perdão, o Redmi Note 7, ó. Olha, até que tem uma leve diferença. O Redmi Note 7 parece um pouquinho mais metálico e agudo, e o Redmi Note 8 parece um pouco mais encorpado. Vou fazer a troca de novo, ó. Redmi Note 8 agora. É, realmente. Então tivemos alguma melhora aqui no Redmi Note 8, talvez não seja nem o falante, pode ser o processamento do áudio pelo próprio 665, que está diferente, mas tem uma leve melhora aqui de som. Em termos de imagem, eu não percebi praticamente quase nada. Uma diferença que a gente percebe aqui na construção dos aparelhos é que no Redmi Note 7, a entrada para o fone de ouvido fica aqui em cima, e no Redmi Note 8 ela fica aqui embaixo, tá? A gente tem USB tipo C, a saída de som e a 3.5mm no Redmi Note 8. No Redmi Note 7, a gente tem uma saída só de som aqui, isso aqui não é saída de som, é só acho que pra gente ter retorno de áudio, alguma coisa do tipo, e o USB tipo C, e fica aqui, ó, entrada de 3.5mm, tá legal? Então tem essa diferença aí também na questão da construção, digamos assim. Em termos de processamento gráfico, galera, ou seja, para jogos, né, basicamente, tem muita diferença? Não tem muita, mas existe porque o 665, como eu já falei, a GPU é melhor. Agora, se você é um jogador casual, não liga tanto para jogos, para uso no dia a dia, é imperceptível a diferença entre os dois praticamente, mas você tem um fôlego, né, um pouquinho melhor aqui no Redmi Note 8, porque agora ele oferece versões de 6 GB de RAM. Você tem de 4 e tem de 6. E também você tem mais opções de memória. Já aqui no Redmi Note 7, você tem só a versão de 4 GB de RAM. Então se você é um cara mais multitarefa, mais jogos, talvez o 8 seja uma opção melhor. Ah, eu faço uso mais básico, é mais para WhatsApp, Facebook, Redmi Note 7 dá conta de boa também, tá bom? Mas para jogos tem uma leve diferença sim de forma geral, e 2 GB de RAM a mais dá sim aquele gás no multitarefa, tá bom? Mas assim, vocês devem estar se perguntando, Becker, o que mudou afinal de contas? Porque tudo que você tá falando aí tá meio semelhante, a tela tá igual, o som é um pouquinho melhor do Redmi Note 8, o processamento beleza, melhor, mas não é nada gritante, a construção tá parecida, né? Então o que muda de verdade? As câmeras, galera. A Xiaomi se preocupou em fazer um update no celular, em termos de design, um update leve, colocar algumas melhorias em relação aqui a acabamento e tal, mas o que mudou mesmo são as câmeras. Então vamos ver, olhando aqui de cima, ó. Nós temos aqui no Redmi Note 7 um sensor de 48 megapixels com um sensor de 5. Esse sensor de 48 megapixels é só ele que tira a foto. O de 5 é um sensor de profundidade. E na câmera frontal nós temos um sensor de 13 megapixels para tirar suas selfies, que é em note aqui, né? Que vocês podem ver que tem o notezinho aqui, tá? Enquanto aqui no Redmi Note 8 também temos o Note, mesma coisa, mesmo design de tela. O sensor dos dois, pelo que eu pesquisei, é o mesmo. Então esse sensor principal vai ser o mesmo que você encontra aqui no Redmi Note 8. Mas aí começam as diferenças. A Xiaomi costuma fazer melhorias, obviamente, né? Você calibra software. O Snapdragon 665, ele interpreta também de uma forma diferente do 660, então você tem melhora no processamento de imagem, porque quem processa a imagem é o chipset do processador, né? Então você tem uma leve melhora já aí. Só que o que muda mesmo, gente, é a flexibilidade que você tem no uso. Por quê? Porque aqui a gente conta com uma de 48 megapixels, que é uma distância focal normal, uma de 8, que é uma lente ultra wide, uma lente bem grande, né, bem aberta para você tirar fotos em locais apertados, arquitetura, paisagem, esse tipo de coisa. Depois a gente segue para uma lente de 2 megapixels com outra de 2. Essas últimas duas, a gente tem uma de 2 que é para foto macro e o outro sensor de 2 megapixels é só um sensor de profundidade. O Redmi Note 8 ele oferece o seguinte, ó, vou abrir o software para vocês verem. E aí que começa realmente a pegar as diferenças em termos de flexibilidade de uso na câmera. Olha só aqui, eu tenho a opção de usar um X, né, que é a câmera normal. Se eu der um toquezinho aqui, ele vai para 2x. O que é isso? Não é que tem uma lente telefoto. Ele faz um crop na câmera principal, dá um zoom na câmera de 48 megapixels e aí ele simula como se fosse uma telefoto com baixíssima perda de qualidade. Então é uma solução inteligente que as empresas costumam fazer. Se você clica de novo aqui, ele vai para a lente ultra wide, que é a lente abertona, tá vendo? Ó, você tem todas essas opções e além disso você pode clicar aqui, ó,
nessa coisinha, nessa florzinha, e ela vira uma lente macro, ó. Aí você pode tirar foto de coisas bem pertinho, assim. Ela consegue focar com uma pouca distância em termos de espaço mesmo, e a fotografia macro é fotografia de coisas pequenas. No vídeo de unboxing do Redmi Note 8 eu mostrei bem alguns exemplos, vou colocar aqui para vocês verem, e eu gostei do resultado. Então você tem uma flexibilidade de uso muito maior. Eu vou colocar algumas fotos para vocês verem aí, tá, dos dois aparelhos, mas assim, o Redmi Note 8 você tem desde a ultra wide até uma macro, até uma telefoto, mesmo que simulada. Já no Redmi Note 7, o que que acontece? Você vai ter isso aqui, ó. Vou abrir a câmera e você tem, basicamente, essa distância focal e acabou. Porque o outro sensor você não utiliza, então é isso que você pode tirar de foto. Você tem os modos aqui, você tem o modo noturno, modo retrato, modo noturno, que você pode utilizar também, né, para fotos de noite, só que você fica preso só nessa distância focal. Os outros modos, que é utilizar o sensor de 48 megapixels cheio, tem nos dois. Modo noturno, tem nos dois. Aí você me pergunta, Becker, você sentiu muita diferença de qualidade fotográfica entre os dois? Um pouco. O Redmi Note 8 parece que ele está conseguindo absorver mais luz em condições não low light, não totalmente escuro, mas em condições que você tem uma luz média. Tá? Então, por exemplo, aqui no meu estúdio, as fotos que eu tirei com o Redmi Note 7 saem um pouco mais escuras do que as fotos que eu tirei com o Redmi Note 8. É pouco perceptível, mas isso deve ser alguma melhora no software. No restante, todos têm os mesmos modos. O modo noturno não se sai muito legal, ele consegue sim aumentar a quantidade de luz na foto, mas fica meio borrado, os detalhes vão lá para baixo, mas é uma opção que você tem e você pode instalar G500 se você quiser também. Mas o fato de você ter uma ultra wide, uma telefoto e uma lente macro te dá muito mais possibilidade para tirar fotografia. Aí não tem como disputar isso, né? Em termos de filmagem é a mesma coisa, os dois filmam 4K 30, 1080p na frente e não muda muito. Então assim, a qualidade não teve tanto ganho, porque são sensores semelhantes, mas a flexibilidade sim. O sensor de 8 megapixels à noite, que é ultra wide, esquece, as fotos saem bem mais ou menos, é para você usar com bastante luz disponível, e o sensor macro é intermediário. Quando você tem uma luz média, ele consegue dar um resultado ok, mas ele funciona melhor com boa condição de luz mesmo, tá legal? Então assim, basicamente o que eu poderia dizer para você é, se você é um usuário mais básico, vai utilizar aparelho para coisas do dia a dia, não liga muito para fotografia, faz um uso normal, não joga muito jogo e tal, o Redmi Note 7 vai dar conta de boa. Mesmo que você faça tudo isso, o Redmi Note 7 dá conta também. Ele consegue rodar jogos mais pesados, ele vai multitarefa sossegado, porque tem 4 GB de RAM e tudo mais. Só que o Redmi Note 8, ele é mais atualizado, e as câmeras não tem como comparar. É uma flexibilidade muito maior, com hardware um pouco, com um leve update. Então você pega um celular realmente mais moderno. Agora, se para você tá ok o uso básico do dia a dia, você consegue economizar um pouquinho no Redmi Note 7 enquanto ele ainda for vendido, mas o Redmi Note 8 também veio bem barato. Então, assim, você tem que colocar na balança ali se vale a pena a economia, depende de cada caso, né? Ou você pegar direto ele e já ter esse jogo de câmeras e um hardware um pouquinho mais atualizado, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado vocês, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual celular te atende melhor. Se você tem os dois, ou já teve, ou acabou de trocar, o que você achou, se valeu a pena a troca. E também, lembrando que os links estão aqui na descrição para quem tiver interesse, para você já comprar no Brasil, sem ser taxado, tudo certinho, sem ter dor de cabeça, tá bom? Eu sou o Becker, espero poder ter ajudado. A gente se vê nos próximos vídeos, valeu e tchau, tchau, galera!